Mário Costa está de máscara, mas a gente vão já vê-lo sem máscara. Eu também estou de máscara, mas vou tirá-la porque nós mantemos a devida distanciação social e, portanto, também temos uma assistência virtual que está aqui atrás e, portanto, uma vez falamos um para o outro, às vezes falamos olhando para ali. O que é que vamos falar? Nós vamos falar aqui, o José Mário Costa é o homem do ciberdúvidas. E, portanto, vamos tratar de um dos aspectos mais relevantes do impacto da pandemia, que é o léxico. As palavras antigas que foram novo usadas, as palavras novas, portanto, os neologismos, os estrangeirismos, aquelas que resultam da criatividade individual e que depois ficam no léxico. E isso, por si só, é um grande sinal das mudanças geradas pela pandemia. José Mário Costa vai falar em geral e depois vamos ver algumas palavras em particular. De facto, nós estamos a fazer uma recolha, já vai de um glossário, já vai em 1100 entradas, sobre exatamente isso que diz, que é a pandemia trouxe muitas palavras, algumas delas estavam só do conhecimento muito específico dos médicos, por exemplo, mas depois neologismos, as novas palavras, depois as expressões, algumas delas muito curiosas, e que fará um registro, de facto, para a memória futura destes tempos, o que a pandemia trouxe de mudança no vocabulário geral das pessoas. Aliás, provavelmente é um dos aspectos positivos da pandemia, porque quanto mais riqueza vocabulário existir, melhor as pessoas se expressam. E, portanto, sem dúvida. No meio desta desgraça toda, é um aspecto positivo. Bom, vamos exatamente começar, não digo que seja a mãe de todas as palavras, porque essa é Covid, o coronavírus, mas vamos começar pela pandemia. Era uma palavra que pouca gente dominava e que com a pandemia apareceu. E há uma explicação o porquê a pandemia, qual a diferença de uma epidemia, porque epidemias há muitas, epidemia da gripe, epidemia disto e daquilo. A pandemia, de facto, engloba toda a população de um país, de um continente, e envolve mais que um continente, que é o caso, infelizmente, do Covid. Portanto, mas há mais do que uma pandemia para além da doença. Exatamente. Portanto, houve várias pandemias, a pandemia do ébola, a pandemia da SIDA, uma série delas, mas hoje é esta a pandemia. E as pandemias que não são de doenças? Por exemplo, a pandemia da asneira, quer dizer. Exatamente. A palavra, lá está, a língua permite depois a utilização de palavras do ponto de vista da criatividade. Por exemplo, a pandemia da desinformação, que é aquilo que de facto também nós estamos a sentir, claro. Há muita desinformação. Ou, um caso até preocupante, há tempos até vem um artigo do El País, que é a pandemia das sombras. Isto é, a pandemia também trouxe, porque as pessoas passaram a ficar durante muito tempo fechadas, a quarentena, lá está uma nova palavra, nova, quer dizer, que não se conhecia, mas que ninguém imaginava que ia ser. E que trouxe um acréscimo da chamada violência doméstica. Muito bem. Então, pandemia fica para já aqui, quer dizer, não é boa notícia, mas o resultado foi o estado de emergência. Estado de emergência. E vários estados. E vários, já vamos no 14º. Portanto, que era um termo, de facto, muito na ordem só dos juristas, e que as pessoas não sabiam o que era. Começaram a perceber na pele o que é o estado de emergência e quais as consequências. E essa é uma expressão. Lá está uma palavra que já havia, mas que passou a ter outra relevância. Exatamente, usada para cataclismos, exatamente, usada para que as pessoas militares, nem atingiam as consequências do estado muito de emergência. E não sei se nós somos ou não assintomáticos, mas... Exatamente, que era também outra palavra médica, que pouca gente dominava, mas que hoje em dia praticamente todos têm alguma informação. Portanto, é uma pessoa que é alguém
que já tem, já foi tocado pelo vírus, mas que não dá teste nesse positivo. Portanto, é um assintomático. Ou seja, que é uma desgraça, está, porque é isto que permite. Portanto, isto é uma palavra que se percebe, sintomático, o assintomático é o contrário. Muito bem. E o RT? Esta sim, ninguém sabia. Ninguém sabia, pura e simplesmente é um termo muito específico, muito técnico, que é o grau de transmissão do vírus numa determinada região ou país. Portanto, e nós sabemos, toda a gente, desde as autoridades sanitárias, governamentais, se vêm falando qual é o limite do RT que implica, lá está, o estado de emergência. O que significa que se eu for assintomático ou tiver o vírus, transmito. Exatamente. Portanto, uma pessoa, a metade de uma pessoa, enfim, as coisas são estatísticas, ou a toda a gente. Muito bem. E para isso, para que o RT não nos faça a vida mais complicada que o que já é, temos as cercas sanitárias. Exatamente. É uma expressão provavelmente não conhecida. Cerca sanitária usava-se mais para os animais. Para os bois. Para os bois. E passou a usar-se para regiões muito específicas de grande transmissão do vírus. Como aconteceu em Portugal, por exemplo, com o Ovar. Com o Ovar e agora nos Açores. Nos Açores, muito bem. Quer dizer, eu pensei que as ilhas chegavam para dar uma cerca sanitária, mas por vistos não. E daí a venda ao postigo. Isso é postigo é uma palavra antiga, não é? Antiga, que não se conhecia. Portanto, com uma das medidas que se tomaram do ponto de vista político do acesso aos restaurantes, aos cafés, só se podia, é uma expressão que provavelmente pouca gente conhecia, vendas ao postigo. O postigo toda a gente sabe o que é. Porquê vendas ao postigo? Lá está, é uma nova palavra, uma nova expressão. Uma nova expressão. Que entrou no domínio comum. Claro, hoje ninguém... O problema é que as pessoas se acumulavam ao postigo. Exatamente. Muito bem. Esta, por exemplo, eu não conhecia. De todo. De todo. Feiras de Levante. Lá está também uma das restrições que houve num dos estados de emergência, são as feiras de Levante. É uma expressão antiga que muito pouca gente conhecia, porque é Levante, porque vem das origens árabes e eram feiras que se faziam, como ainda hoje, só que sem esse nome. Só que, lá está, a utilização do léxico também do ponto de vista político faz com que entrem novas palavras e expressões. Muito bem. A imunidade de grupo, isto remete também para o assintomático e para o RT. Isto significa? Quando uma determinada população tem cerca de 70% de vacinação. Parece que isso vai acontecer dentro de dias na Grã-Bretanha. Connosco fala-se que lá para o verão, se entretanto a questão da vacina continuar. Portanto, imunidade de grupo é o maior número de pessoas que está livre da contaminação do vírus. Muito bem. Cuidados intensivos, isto é das piores coisas desta pandemia, porque só quem saiba o que é uma unidade de cuidados intensivos é que tem a ideia do sofrimento que as pessoas têm, no fundo. E lá está, é outra expressão utilizada pelos médicos, pelos enfermeiros, por quem ainda tivesse tido já problemas hospitalares, mas que hoje toda a gente sabe por causa de quanto mais... E faz parte das estatísticas. É talvez até uma das estatísticas mais perturbadoras, porque às vezes o número de mortes é pequeno, mas corresponde àquelas pessoas que saíram das unidades. E a pouca capacidade que o Serviço Nacional de Saúde tem de acolher tanta gente que precisa de estar nos cuidados intensivos. Este é talvez um dos aspectos mais interessantes, o distanciamento social, que implica que a gente tem que estar sempre longe uns dos outros. Há uma outra formulação, mas é a mesma coisa, de distanciamento físico. Portanto, as pessoas têm que ter, como nós estamos hoje aqui, com alguma distância social. Porquê? Porque são pessoas, a não socialização.
Aliás, é uma do que mais custa às pessoas. De resto, há uma outra expressão que entrou também, que nós temos recolhido, que é acabaram-se os beijinhos e os abraços. Os portugueses eram muito nisso. Sim, agora há várias variantes, o punho, o braço. Portanto, a mim ensinaram-me o abraço à foca. Que tem uma certa razão de ser, portanto, as focas. Muito bem, distanciação social. E isto é a esperança no meio da desgraça. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não fica tudo na mesma. De forma nenhuma. Aliás, há uma nova palavra, expressão, que entrou também por via desta pandemia, que é o novo normal. Claro. Portanto, o normal vem aí, mas é um novo normal. De resto, péssimo, do ponto de vista menos otimista, ainda há pouco tempo o primeiro-ministro sueco, porque houve necessidade de recuar e voltar ao confinamento, acabou-se a festa. Portanto, expressões destas que também vão ficar para a memória futura dessa realidade. Há alguma palavra que não esteja nestas que nós falamos que seja interessante referir nesta parte já final, antes propriamente passearmos sobre uma mesa cheia de jornais com capas de modo geral bastante berrantes sobre a pandemia? Sim, do ponto de vista, todas as áreas têm uma linguagem específica, um chamado jargão. Acontece com o futebolês, acontece com o economês, com o politiquês. Política. Essa foi de alguma maneira o autor, mas enfim. Com o Covid entrou também uma nova expressão, covidez. Portanto, nós estamos a falar covidez. Não tanto covidez, Covidez é mais covidário. Covidário, que é o sítio nos hospitais só para doentes de Covid. Essa também não conhecia. Covid-divórcio. Portanto, também há uma das isso. estatísticas é que devido ao fechamento dos casais, das pessoas em casa, começou a haver problemas, enfim, de relacionamento e houve um acréscimo de divórcios. Muito bem. Bom, mas já agora outra, porque depois a história da pandemia também trouxe as pessoas que negam, pura e simplesmente, os negacionistas. E eles também descobriram ou criaram uma nova palavra, que é os covideiros. Que somos nós, neste caso. Somos nós que andamos com distanciamento social, com máscara, e eles acham que não é necessário nada, que é tudo uma fraudemia. Lá está também é interessante. Outro neologismo. Fraudemia, a começar por ele. Fraudemia. Muito bem. Bom, vamos pôr a máscara outra vez e está feito. É meio de palavras, por isso há 1000. Há 1100 já. E muitas mais haverá. Enfim.